O Tribunal Superior Eleitoral, no dia 27 de fevereiro, ele anunciou todas as regras, definiu as regras para as eleições de 2024. E tem uma série de alterações significativas nesse processo. Uma delas, né, é a questão da inteligência artificial, já que a internet sempre foi considerada meio terra de ninguém. As redes sociais, algo assim. E o Tribunal Superior Eleitoral colocou algumas regras mais precisas para que não seja mais terra de ninguém e quem comete crime na internet também responda e seja punido por isso. Não é verdade, doutor Mauro? Bem, é isso. Efetivamente, não há dúvida, né, que a internet e os meios de comunicação, as redes sociais que têm sido muito utilizadas, são importantes meios, né, que os partidos dispõem, os candidatos dispõem para chegar ou para levar as suas mensagens até o eleitor e, com isso, conquistar o voto, né? Então, são, sim, meios eficazes, importantes. Agora, dado a facilidade de uso dessas redes, desses instrumentos, há tempos já vem surgindo, né, preocupação, e a Justiça Eleitoral, enfim, quem participa do processo eleitoral, vem tendo preocupação com o uso sem qualquer controle dessas mídias, desses meios de comunicação. São, como eu disse, são meios de comunicação muito importantes, acessíveis às pessoas, mas eles precisam de alguma forma de regulação, de regulamentação, quanto ao uso, a forma, enfim, e o próprio conteúdo, né, que se veicula nessas redes, de modo a evitar que possa, eventualmente, ser usado para, quem sabe, até mesmo destruir o próprio processo eleitoral ou candidaturas, enfim, né, e é muito comum a propagação, o uso, né, as pessoas acabam, talvez, se sentindo seguras, aparentemente seguras, né, se escondendo atrás desses meios de comunicação, dessas redes sociais, enfim, e aí acabam propagando informações que acabam, de alguma forma, atingindo o processo eleitoral, seja as candidaturas ou os atores do processo eleitoral, os órgãos, entidades, enfim, que trabalham com o processo eleitoral. Então, essa é uma preocupação já um tanto antiga, mas claro que não tão antiga assim por parte da Justiça Eleitoral, mas não é uma preocupação recente. O que vem acontecendo é que a Justiça Eleitoral, junto com diversos outros organismos, vem se dedicando a um serviço de inteligência, e até mesmo partidos políticos, enfim, Ministério Público, vem tendo uma preocupação um pouco maior, um olhar mais destacado para esse assunto, para esse tema, para que, em alguma medida, as pessoas que participam do processo eleitoral, sejam eles candidatos, partidos, eleitores, enfim, possam fazer desta ferramenta um bom uso, um uso adequado. Por isso, essa preocupação que a Justiça Eleitoral vem tendo em relação a isso. Bom, uma das questões que a inteligência artificial, inclusive, ganha espaço nessa legislação é porque hoje ela permite, por exemplo, que você coloque um determinado candidato falando algo que ele não falou. Você pode reproduzir a imagem, a voz, o rosto do candidato. Quer dizer, você pode falsificar uma declaração de uma determinada pessoa e isso, sem dúvida, pode trazer impactos gigantes num processo eleitoral, né? A gente já viu muitas falsificações no passado que já trouxeram isso, mas a inteligência artificial, ela eleva, multiplica esse risco de forma enormemente, né? Então, por isso que é fundamental. Agora, ao mesmo tempo que há uma coibição, tem que haver, por parte dos candidatos, um cuidado ainda maior para não cometerem erros, às vezes básicos, que também podem levar à cassação de candidatura e à cassação até de mandatos, que é o que a lei aprovada, a legislação aprovada agora recentemente, coloca em vigor, né, doutor Mauro? Isso, nós temos, assim, a Justiça Eleitoral acabou dando um enfoque um pouquinho diferente para esse tema, teve um olhar um pouco mais detalhado em relação a isso. A verdade é que, assim, a desinformação no processo eleitoral, e assim denominado pela legislação, desinformação, por vezes também chamada de fake news, enfim, a mentira no processo eleitoral não é uma novidade, né? A mentira no processo eleitoral, ela sempre aconteceu desde que a disputa eleitoral
se estabeleceu, e desde que nós temos eleições, a desinformação, para a gente usar o termo da moda, a desinformação sempre foi algo presente nos processos eleitorais. Em alguma medida, sempre teve isso. Veja, e desinformação não deve ser confundida com a crítica de natureza política, aquela crítica, às vezes, áspera, né, pesada, são manifestações legítimas do processo eleitoral. O que não se admite no processo eleitoral é a mentira, é a desinformação, é a manipulação de dados, de informações, para tentar influenciar o eleitor na sua decisão. Então, como eu dizia, esse tópico, ou esse tema, essa preocupação, ela sempre esteve na ordem do dia no âmbito do processo eleitoral. O que se tornou um pouco mais preocupante é em função da velocidade com que essas informações falsas, distorcidas, retiradas do contexto, elas chegam até o eleitor, e o impacto que elas causam no eleitor. Então, se antigamente nós tínhamos aqueles panfletos apócrifos, aqueles materiais sem saber quem é o autor daquilo, e aquilo circulava com informações não verídicas, aquilo tinha um impacto, mas o alcance dele era muito reduzido. Agora, com as ferramentas que nós dispomos de hoje em dia, o alcance é muito maior, a propagação é muito mais nefasta do que acontecia em tempos passados. E agora você toca num ponto que me parece crucial e elementar neste processo eleitoral, e acho que sim, os partidos políticos e os candidatos precisam assumir este compromisso, o compromisso com eleições limpas, com eleições em que se faça um debate, por mais que seja duro, às vezes até agressivo, mas que não ultrapasse os limites que a própria Constituição estabelece, não há problema nenhum. Então, portanto, os partidos e os candidatos, eles precisam assumir este compromisso de respeito ao processo eleitoral, mas, acima de tudo, de respeito para com o cidadão, para com o eleitor. O eleitor precisa ser respeitado. E respeitar o eleitor é não propagar informações inverídicas ou falsas. E aí, a questão do uso da inteligência artificial, algo que é conhecido nesse meio como deepfake, e aí você fez referência agora, a manipulação de imagens, de falas. Então, é comum, infelizmente é comum, e a gente tem verificado isso, essas montagens de vídeos, né, com pessoas, a imagem é a pessoa está falando, mas o conteúdo não é dela. É como se nós dois agora estivéssemos aqui conversando, e aí alguém capta a nossa imagem e coloca na transmissão uma fala que nenhum de nós produziu. Mas para quem assiste, e aqueles que não estão tão habituados e acostumados, vão achar que aquela pessoa falou exatamente aquilo, quando aquilo é apenas uma manipulação, né, através de recursos, e aí até de inteligência artificial, enfim, são recursos utilizados para tentar enganar o eleitor. Então, assim, nós temos visto isso acontecer, essas montagens, essas manipulações, e, obviamente, nós estamos tratando aqui de um crime. Evidentemente que toda desinformação, ela traz em si, a depender do seu contexto, do seu conteúdo, a configuração de um crime eleitoral. E, neste caso específico, essa chamada deepfake, que é essa montagem, né, de utilização de imagem e de voz de uma pessoa real, mas com um conteúdo que ela jamais pronunciou, com um conteúdo que ela jamais disse, esse tipo de situação, obviamente, é crime, e ela tem aqui uma preocupação muito especial da legislação eleitoral quanto a este tópico em si. Aqui, eu poderia dizer que a resolução editada pelo TSE quanto à propaganda eleitoral e quanto a esta matéria, quanto a esse tópico, especificamente no que se refere à desinformação, à proibição da veiculação de informações inverídicas, seja de que forma for, usando inteligência artificial ou não, ela é absolutamente vedada. Só se torna um pouco mais grave, ou bastante mais grave, quando se utiliza esse tipo de instrumento que mencionamos aqui, esse tipo de montagem, simulação. Aconteceu recentemente na campanha presidencial na Argentina, onde um dos candidatos, né, fizeram uma montagem, um vídeo, como se ele estivesse usando, um dos candidatos estivesse usando droga, e aquilo foi feito uma montagem através de sistema computacional. Esses recursos de inteligência foram utilizados para esse tipo de situação, quando, na verdade, não era ele, nunca esteve naquela situação especificamente. Mas são atitudes de pessoas que não têm o menor compromisso com o processo eleitoral, não têm nenhum compromisso com o eleitor.
Então, é preciso ter bastante cuidado em relação a esse tipo de situação, o que não é tão fácil, porque às vezes as montagens parecem quase perfeitas. Não é todo mundo que consegue identificar efetivamente que aquele vídeo se trata de uma montagem. Tivemos agora, para encerrar esse tópico aqui, uma divulgação recente envolvendo a princesa Kate, também teve uma mudança ali, um uso de inteligência artificial para aquela montagem de fotografia. E ali, efetivamente, não estávamos tratando aí de campanha eleitoral, de desinformação, enfim, mas ali se mostrou, se comprovou que ali se fez uso de recursos fazendo uma montagem daquela cena. Mas isso poderia ter sido feito, por exemplo, para macular, atingir a imagem de um candidato, por exemplo, no processo eleitoral, ou até, enfim, para divulgar informações que não são verídicas. Eu não tenho aqui neste momento, mas tivemos também uma situação como essa, envolvendo o ex-presidente Donald Trump, também uma montagem de imagens com pessoas negras, como se ele estivesse naquele evento, naquele momento, abraçados aquelas pessoas, e aí acabou se verificando que aquilo era efetivamente uma montagem, não era algo verdadeiro. O problema está quando essas montagens são feitas, ou essas simulações são feitas para atacar candidatos, enfim, o processo eleitoral, e aí preocupa bastante, por isso, o maior rigor da legislação eleitoral contra esse tipo de atitude. Vou colocar na tela aqui uma pergunta da Maria de Lourdes. Bom, doutor Mauro, sobre essa questão da fake news, o que fazer quando você detecta uma fake news? Bem, nós temos canais no âmbito da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, que recebem esse tipo de denúncia, que recebem denúncias, né, em relação a ilícitos cometidos no processo eleitoral. E a desinformação, não há dúvida que é um ilícito, né? É uma atitude, um ato irregular, e, portanto, nós temos canais disponíveis na Justiça Eleitoral e Ministério Público Eleitoral para denúncias. Agora, há situações que, às vezes, atingem o candidato, e por mais que seja uma situação irregular, quem precisa tomar providências, às vezes, é o próprio candidato, é o próprio partido político que foi atingido por um processo de desinformação ou a veiculação de informação que não é verdadeira. Ou mesmo o particular, porque uma coisa são duas situações. Uma coisa é saber que aquela informação é falsa, que não é uma informação verdadeira. Outra é saber quem está disseminando, quem é o responsável pela criação e quem é o responsável, quem são os responsáveis pela veiculação e disseminação desse tipo de informação, para depois, então, fazer um processo judicial. Se envolve o processo eleitoral, envolve candidatos, partidos políticos, a competência da Justiça Eleitoral. E aí, obviamente, temos ações e representações disponíveis para processar os responsáveis. Às vezes, a dificuldade é encontrar o responsável pela elaboração do conteúdo. Agora, quanto a isso, há um detalhe importante na resolução que trata da propaganda eleitoral deste ano. Já era uma regra prevista anteriormente, mas agora ela vem com todo esse arcabouço aqui relacionado ao uso de inteligência artificial e conteúdo artificial, enfim, que é a responsabilidade pelas informações que são divulgadas. Pouco importa que, claro, que quem cria um conteúdo falso ou descontextualizado e que torna aquela informação falsa, ele também é responsável. Mas todo aquele que dissemina aquele conteúdo também é responsável por aquela irregularidade. Então, se você for apanhado, se alguém for apanhado divulgando, seja lá no WhatsApp, no Instagram ou nas suas redes sociais, enfim, divulgando informação que não é falsa, ainda que não é verdadeira, melhor dizendo, ou seja, uma informação falsa, ainda que não tenha sido ele a criar, o fato dele estar, a circunstância dele estar divulgando aquele conteúdo falso, também o responsabiliza, ou seja, ele também está sujeito à responsabilização, e aí o contexto é que vai definir. Nós estamos diante de um crime eleitoral, nós estamos diante de uma infração, vamos chamar aqui de infração civil eleitoral, que pode, a depender do prazo da legislação, já até gerar direito de resposta, retirada desse conteúdo, porque a resolução permite isso, permite a retirada desses conteúdos quando efetivamente são conteúdos que estão em desacordo com o que a legislação eleitoral estabelece. E há um recurso específico nesta eleição, que são as agências de checagem de fatos que têm firmado parceria com o Tribunal Superior Eleitoral. Então, essas agências fazem esse papel, né, já faziam isso, só que agora um processo integrado com a Justiça Eleitoral. E o TSE terá na sua página um espaço
onde serão divulgadas já esses fatos que foram checados, aquele famoso lá, é falso, aquele carimbinho falso lá, nós teremos isso lá na página do TSE, essas agências de checagem vão fazer esse papel, esse trabalho, e aí a gente consegue, acessando a página do TSE, saber se aquele conteúdo é efetivamente verdadeiro ou não. Então, quem nos assiste, o cidadão que quer participar do processo eleitoral de alguma forma, ainda que não seja candidato, enfim, por vezes recebe um conteúdo e aquele conteúdo é exatamente na linha ou na direção daquilo que o cidadão pensa. E aí ele não pensa duas vezes e ele já sai disseminando lá pelos seus grupos de WhatsApp, enfim, e colocando nas suas redes sociais. O que é importante nessa hora? O importante é checar se essa informação que chegou até você, ela é efetivamente uma informação verdadeira. Procura nos principais, né, sites de jornais, da imprensa do país, procura no site da Justiça Eleitoral, lá do TSE, para verificar se aqueles fatos já foram checados, eventualmente, porque ainda que, mas foi um meu amigo, foi um jornalista conhecido, foi um blogueiro conhecido que produziu aquele conteúdo. Isso não é garantia de que o conteúdo que ele produziu é um conteúdo verdadeiro. É preciso checar, porque às vezes uma frase tirada de um contexto, ele deixa de ser um conteúdo verdadeiro. O conteúdo é verdadeiro quando ele está inserido no contexto original que foi produzido. Mas quando ele sai daquele contexto, às vezes ele passa uma mensagem que não é aquela que o interlocutor quis efetivamente passar. Então, assim, a dica que eu dou em relação a isso aproveitando o gancho da pergunta, sempre verifique antes nos sites de notícias, os sites aí consagrados, verifique junto ao site do TSE se eventualmente aquela informação, aquela notícia foi checada já e está lá, digamos assim, carimbada como uma informação verdadeira ou está carimbada como uma informação falsa. Não transmita nenhuma informação, não transmita nenhum conteúdo antes de verificar se aquele conteúdo é efetivamente um conteúdo verdadeiro e que ele pode ser repassado. Por quê? Se você não fizer essa checagem, se você disseminar conteúdo e depois se descobre que o conteúdo é falso, você também poderá ser responsabilizado civilmente e também no âmbito de um processo, eventualmente um processo criminal. Então, é importante esse tipo de olhar. Agora, tem uma grande questão em torno disso, doutor Mauro, que é exatamente as pessoas acreditarem que na rede social pode tudo, porque realmente as ferramentas de responsabilizar, elas ainda estão sendo construídas, né? É uma tecnologia relativamente nova, e isso faz com que as pessoas divulguem, sem se preocupar. Mas é fundamental dizer, se alguém denunciar, se alguém, a pessoa vai responder e tem gente presa por isso, tem gente respondendo criminalmente por essas questões já, então já existem exemplos, né? Então a pessoa às vezes fura o sinal, né, toda hora, mas daqui a pouco aparece o guarda lá e a multa acontece. E isso também vai se dar e está se dando também nas redes sociais. Isso eu acho que é fundamental, essa cultura de responsabilidade, inclusive de responder, enfim, fazer o bom debate na rede social, porque senão as pessoas perdem credibilidade ao divulgar informações falsas, né? Não importa, inclusive, se de qual linha política e ideológica, a informação tem que ser checada, inclusive para a pessoa que está divulgando não perder a sua credibilidade, não cair em descrédito perante os seus. E também podem, é claro, responder judicialmente, como tu colocaste aqui, teve uma pergunta sobre ofensas nas redes sociais, isso também é crime, enfim, pode responder criminalmente, correto? Então, nós temos temos um princípio constitucional, ou mais de um, mas focando, o direito das pessoas se manifestarem é assegurado pela Constituição e deve ser assim. As pessoas têm que ter a liberdade de se manifestar, de se expressar as suas ideias, os seus projetos, enfim, e isso a Constituição assegura. O que a Constituição não assegura é a ofensa à honra, a ofensa à imagem e a disseminação de conteúdo falso. Então, o que a Constituição... Então, a liberdade de expressão, a liberdade de expressão não é um valor absoluto. Às vezes, as pessoas confundem liberdade de expressão com liberdade para fazer o que bem entender contra quem bem entender. Aliás, tem uma linha política, tem um setor que defende claramente isso, né? Quando você tenta coibir. Veja o seguinte, a Constituição, nenhum direito previsto na Constituição
ele é absoluto. E a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Ele é um direito assegurado e deve ser assegurado e deve ser respeitado. E há uma frase muito famosa, e me foge agora o autor, mas no seguinte sentido: eu não concordo uma linha com o que você diz, mas eu vou morrer defendendo o direito de você dizê-lo, ainda que eu não concorde. Então, vejam, é preciso que o debate, para que o debate aconteça, é preciso que as pessoas respeitem o direito de manifestação do opositor, do colega, enfim. Agora, esse direito de manifestação, essa liberdade de manifestação, ele não é um direito absoluto. Ele encontra limites lá na própria Constituição. E a Constituição assegura a proteção, ou protege a imagem, a honra do cidadão, e também protege o cidadão da disseminação de informação falsa, de conteúdo que não é verdadeiro. Então, esse é o limite. É isso que precisa ser respeitado. E o que a resolução do TSE faz aqui, quando trata desse conteúdo, da disseminação de desinformação, nada mais é do que impor, de transcrever esse limite que a Constituição já estabelece. Então, veja, não dá para confundir, e isso precisa ser dito, ofensa à honra e à imagem com manifestações agressivas. Manifestações agressivas, elas, infelizmente, fazem parte do processo eleitoral. Desde que elas não caracterizem ofensa à honra e à imagem do opositor, ou do debatedor, do cidadão, enfim, ela não é proibida. Ela não vai ser proibida. E nós temos inúmeras decisões nesse sentido que asseguram. E o debate eleitoral, às vezes, as críticas, elas são ásperas mesmo, às vezes, e ela não pode ser tolhida no processo eleitoral, num debate. É óbvio que um debate feito de ideias, de projetos, de antagonismo de ideias e projetos, ele tende a ser enriquecedor. Não há necessidade de partirmos, digamos assim, entre aspas, aqui para a agressão para se fazer um debate. Aliás, não se ganha debate no grito, não se ganha eleitor com agressão verbal, não se ganha, ou física, não se ganha o eleitor agredindo, ou seja, de qualquer forma que for. Se ganha o eleitor, se ganha o voto, mostrando para ele que o projeto é melhor, que o meu candidato é melhor, que o candidato adversário ele não tem as qualificadoras necessárias para exercer aquele cargo, enfim, sem que isso ultrapasse o limite que a própria Constituição estabelece. Volto a frisar, a Constituição estabelece como limite à liberdade de expressão o respeito à honra, à imagem e à veracidade das informações que são divulgadas, seja no processo eleitoral ou fora dele. Enfim, esse limite que a Constituição estabelece, estamos falando de processo eleitoral, mas é um limite para a vida toda, ele é um limite para qualquer área das nossas vidas. Então, é isso que deve ser respeitado, é isso que deve ser observado. No caso a caso é que vai se verificar se efetivamente aquele conteúdo ultrapassou ou não a linha que a Constituição estabelece. Às vezes a gente não gosta de digamos assim, de um ataque, vamos colocar aqui entre aspas, um ataque, ou uma afirmação grosseira, áspera, ríspida, mas não necessariamente isso configura ofensa à honra e à imagem. Então, os crimes de calúnia, difamação, injúria, tudo isso são crimes capitulados, previstos na legislação eleitoral, que visam proteger exatamente a veracidade das informações, a honra e a imagem de quem participa do processo eleitoral, seja como candidato ou apenas como eleitor.